Boa noite, querido aluno, boa noite, querida aluna. Boa noite, se você estiver assistindo o vídeo à noite, né? Vamos a mais um dos nossos vídeos. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão da tributação, tá? A tributação, pessoal, que a gente já começou a ver, nós vamos desenvolver um pouco mais o tema. Na aula passada, a gente estava falando sobre as limitações ao poder de tributar. Antes de continuar, deixa eu dar uns avisos para vocês. Primeiro aviso é que às vezes eu fico olhando para lá, não é porque eu acho que esse meu perfil aqui é melhor, até porque os dois são ruins, mas é porque, na verdade, o nosso material, que eu já deixei à disposição para vocês na intranet, né, no virtual aluno de vocês, o nosso material está numa outra tela que eu estou usando aqui. E essa outra tela que eu estou usando aqui, ela fica aqui à minha direita. Então, às vezes eu olho para lá para saber se eu estou seguindo a ordem correta. Eu vou procurar seguir a ordem que está no material que eu preparei para vocês, tá? Que já está à disposição para vocês baixarem. Se você não estiver conseguindo baixar, por favor, me manda um e-mail, me manda no nosso chat, me manda um aviso, tá bom? Para a gente poder verificar o que está acontecendo com o material. De qualquer forma, então quando eu olhar para lá é porque eu estou olhando o material, vendo se eu estou seguindo aqui a ordem correta. Dentro daquela ideia que a gente estava conversando na aula passada sobre limitações ao poder de tributar, eu quero falar hoje com vocês sobre 3 pontos importantes. Não vai dar tempo de terminar todos os 3 hoje, mas a gente vai introduzir esse tema agora. Primeiro é falar sobre a questão da diferença que existe entre não incidência, imunidade e isenção. Depois a gente vai falar um pouco também sobre a ideia da alíquota zero, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Primeiro falar um pouco sobre não incidência. Não incidência é um termo bastante genérico, um termo bastante amplo, tá? Qualquer fato da vida, qualquer circunstância da nossa vida que não tem uma previsão sobre um tributo, na verdade, é um caso de não incidência. Então, sei lá, andar pela rua. Andar pela rua não há nenhum imposto, taxa, contribuição que é prevista sobre andar pela rua. Embora que é bom a gente não dar muita ideia para o governo, senão daqui a pouco eles criam um imposto sobre isso. Mas andar pela rua não tem nenhuma previsão. Como nós já vimos anteriormente, para que exista um tributo, tem que ter uma lei instituindo. Então, se não há uma lei instituindo esse tributo, na verdade, é um caso de não incidência. Porém, a gente já viu, vamos aprofundar isso um pouquinho mais à frente também, que existem tributos que são municipais, tributos que são estaduais e tributos que são federais. Imagine que um município crie um tributo que é de competência da União, que a Constituição, como a gente viu, atribui à União como sendo um imposto que a União deve criar. Esse tributo também não existe, porque ele é absolutamente inconstitucional. Então, de novo, caso de não incidência. Tá? Além disso, a gente tem alguns casos que são os casos de proibição da própria Constituição de cobrar tributo sobre determinadas atividades. Essa proibição é uma não incidência especial, que a gente chama de imunidade. Então, a imunidade é uma espécie de não incidência, caracterizada por uma vedação constitucional. Então, o Constituinte, ele criou uma vedação, ele criou uma impossibilidade de se tributar algumas coisas que a gente vai falar daqui a 5 minutos. Essa impossibilidade de se criar tributos sobre algumas atividades da sociedade é uma hipótese de não incidência. Só que é uma hipótese especial, porque foi criada e está enumerada na Constituição. Então, a gente chama, na verdade, de imunidade. Essa imunidade, então, ela é uma previsão constitucional. Essa previsão constitucional, portanto, ela vai fazer com que algumas atividades não tenham cobrança de impostos. Ok? Então, a imunidade ela está prevista no artigo 150 da Constituição, no seu inciso 6. Ok, pessoal? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Depois da imunidade, a gente tem a não incidência, a imunidade, a gente tem a isenção. O que é a isenção? A isenção, pessoal, normalmente ela existe quando o tributo ele existe. Existe uma lei que criou o tributo, mas existe algo que vai bloquear a incidência desse tributo. Ou seja, a gente tem, por exemplo, um tributo como o IPTU. Aí você cria uma isenção. Pessoas maiores de 70 anos que ganham até um salário mínimo não vão pagar o IPTU. Ou seja, o IPTU existe, é possível cobrar sobre a propriedade territorial urbana, só que o que acaba acontecendo é que a gente não tem uma possibilidade de cobrar, porque a lei está dando uma isenção. Já a alíquota zero, na verdade, ela é quando a gente tem o tributo, tem a cobrança, só que eu vou cobrar uma alíquota zero. Ou seja, na verdade, você vai pagar zero. Ok? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em isenção, a gente fala num tributo que existe. Imagina o seguinte, a imunidade é como se tivesse de noite, então não tem luz solar. A isenção é como se tivesse de dia, mas você está dentro de um quarto. Então a luz solar não bate, ok? E a alíquota zero, eu estou cobrando o imposto, você vai ter que declarar e tudo, às vezes em algumas situações, só que você vai pagar zero, ok? Então, rapidamente, a diferença entre a gente ter a não incidência, imunidade, isenção e alíquota zero. Nos próximos vídeos, a gente vai falar agora de cada um desses limites que a gente tem ao poder de tributar. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.